Olá, está no ar o Intimidade de hoje com o psicólogo e mestre em Educação, Cultura e Sociedade, Douglas Amorim. Continue ligado no nosso programa e escreva pra gente. Nosso endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. Escreva suas dúvidas, conte sua história. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Patrícia? Olá, amigos e amigas da BH News. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí, como sempre, na intimidade do seu lar. E lembrando que o nosso programa é pautado por sugestões, opiniões e reflexões que precisam ser sempre avaliados por vocês e que a nossa intenção não é substituir as consultas a profissionais especializados. Não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Vamos começar? Vamos embora. A primeira pergunta é da Camila de Contagem. Boa noite, Douglas. Terminei meu último namoro há 2 anos. Na verdade, ele terminou comigo. Desde que terminamos, eu não me relacionei com ninguém. Tive apenas algumas ficadas. Sofri muito, mas consegui superar. Pelo menos achei que tivesse superado. Mas há poucos dias descobri que ele vai se casar. Isso mexeu demais comigo e fiquei profundamente abalada. O pior é que toda a tristeza e sensação de rejeição que eu pensava já ter superado voltaram. O que eu posso fazer para conseguir vencer esses sentimentos? Bom, Camila, primeiro que essa pergunta sobre rejeição, ela é muito frequente aqui no Intimidade. Porque eu sempre costumo dizer que é um dos sentimentos mais difíceis que o ser humano tem para experimentar, sobretudo na perspectiva afetiva. Sabe por quê, Patrícia? Porque quase sempre a pessoa que sofre uma rejeição, eu costumo dizer que ela sofre um atentado à autoestima dela. E é frequente que a pessoa que sente esse tipo de rejeição, ela comece a ver características ruins nela. Ou seja, é como se o conceito que o outro fizesse a seu respeito e um conceito de não querer ficar mais com você representasse efetivamente o que você é. Ou seja, você não serve para nada, você é um lixo, você não presta. E eu acho que rejeição é uma coisa que nós devemos aprender a conviver desde muito novos. Por quê? Porque todos nós, em algum momento da vida, não sei se você concorda com essa ideia, Patrícia, iremos rejeitar alguém ou seremos rejeitados por determinadas pessoas. E a rejeição dá esse sentimento ruim e a pessoa começa a acreditar naquilo que o outro diz em vários aspectos. Rejeição num emprego, né? Certamente. Rejeição de um amigo. Certamente. Por isso que, quando a gente fala de rejeição, automaticamente as pessoas que sentem muito forte esse impacto, isso está voltado a uma questão de autoestima baixa. E eu fiquei pensando aqui que a notícia do casamento que você recebeu, Camila, do seu ex-namorado, ela te impactou por quê? Porque é como se fosse uma ferida que você tinha, que não cicatrizou, e a notícia do casamento é como se alguém fosse lá e começasse a ficar cutucando aquela ferida e começando a te machucar de uma forma assim, muito incisiva. Agora, continuando no seu e-mail, eu fiquei me perguntando assim, 2 anos sozinha, né? Ela falou assim, algumas ficadas, e aí eu pensei, por que será que a Camila não deu chance para ninguém? Né? Você chegou a pensar nisso também, Patrícia? Assim, você acha que para ela conseguir se relacionar com outra pessoa e abrir espaço para que o outro se aproxime dela, ela precisa matar dentro dela de vez esse ex-namorado. Talvez ela esteja muito presa a ele ainda, mesmo que inconscientemente, e por isso ela está travada. Isso é uma possibilidade muito grande, porque quando nós pensamos nessa questão dela não ter se aberto para outras pessoas, o questionamento é até que ponto ela, de certa forma, estava consciente ou inconscientemente esperando uma volta dessa pessoa. E o que você tocou é a primeira dica que a gente tem que dar para a Camila. O ser humano também tem muita dificuldade com lidar com aspectos de perda, de uma forma bem generalizada. Eu costumo dizer que o ser humano ele não está preparado para perder praticamente nada. Principalmente quando nós desenvolvemos ligações afetivas com coisas, pessoas, situações, por um motivo muito simples. Quando a gente desenvolve, Camila, uma ligação afetiva, significa que nós estamos atribuindo valor àquilo. E ninguém quer perder algo que considera valioso. Só que é inevitável. Mesmo que você considere valioso, a questão de viver uma coisa que em psicologia nós chamamos de luto, Patrícia, que é um luto simbólico, eu penso que é a primeira grande dica que a gente pode dar para a Camila. E um aspecto também que eu queria chamar a atenção também é por conta da situação casamento. Ou seja,
Por mais que a gente veja a mulher evoluindo no mercado de trabalho, financeiramente, academicamente, socialmente, financeiramente, ainda eu vejo que a instituição casamento é uma coisa muito forte para as mulheres. Muito presente, né? E tanto é que é a festa de casamento, é o vestido, né, é a decoração da igreja. É o evento casamento. Isso. Que aborda várias questões. Isso. E aí, o que eu fico pensando é o seguinte, quando ela vê esse tipo de coisa acontecendo com outra mulher, também entra no aspecto que eu percebo com muita constância, e você, mulher, talvez possa falar disso até melhor do que eu, que é a competição do universo feminino, né? Se a outra mulher for mais bonita do que ela, então, aí nem se fala, que aí a coisa piorou de vez. Piorou. Agora, Douglas, por outro lado, você acha que se ela tivesse com outra pessoa, se ela tivesse bem, namorando, feliz, esse casamento desse ex para ela não ia fazer a menor diferença? Acho possível. Acho possível porque ela possivelmente estaria inteira numa nova relação. Então, a impressão que passa é que a relação acabou, mas ela não saiu dessa relação porque ela ficou alimentando isso de alguma forma. Mas ela não saiu, talvez, justamente porque ela não encontrou outra pessoa. Então, a última referência que ela tem de relacionamento é esse ex. Mas aí mas aí nós vamos brigar. Então nós vamos brigar. Mas aí nós vamos brigar porque você está falando um negócio muito sério. Porque você disse assim, ela não saiu porque ela não encontrou outra pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ela não pode colocar a situação dela conseguir se desvincular de alguém que não quis ficar com ela, especificamente no fato dela encontrar uma outra pessoa. Ela tem que conseguir dar conta de fazer isso por conta dela. Outra pessoa seria uma consequência positiva, mas não necessariamente o outro tem que ser uma boia, uma tábua de salvação para ela melhorar. Então, ela, ou sozinha, ou com outra pessoa, não fazendo esse luto interno, ela não consegue desapegar. E aí, tem uma coisa que eu acho que é importante também para colocar para você, Camila, pensar um pouquinho na questão de fazer um exame interno de por que essa relação não deu certo, se você detectar erros da sua parte para que isso não aconteça numa próxima relação. E uma última coisa, né? O fato de uma relação afetiva não ter dado certo não quer dizer que você está condenada à infelicidade afetiva. Mas fazer esse luto do que passou, eu acho que é uma coisa imprescindível, sobretudo que outra pessoa casou, não é, Patrícia? E sem culpa, né? Sem culpa, por favor, e tocar a vida para frente. Sem remorso, né? Sem nada. Ok, então a próxima pergunta é do Juliano, do Carlos Prates. Olá, Dr. Douglas, tenho 23 anos e sou fissurado pela minha forma física. Não consigo pensar em outra coisa a não ser ficar musculoso e atraente para as mulheres. Além de gostar de fazer com que meus colegas fiquem com inveja do meu físico. Malho pesado todos os dias, mas como não estava ficando satisfeito com o resultado, acabei tomando anabolizantes e tenho utilizado de várias formas, tanto ingerindo quanto injetando. Confesso que já estou bem musculoso, mas não consigo parar. Sempre acho que estou fraco e posso ficar mais forte. Por favor, me ajude a fazer isso. A parar de tomar, né, anabolizantes. Ô, Juliano, tá danado, né? Tá danado, meu amigo, porque vai ficar tomando anabolizante até quanto? Perigoso, né, primeiro que é o seguinte, anabolizante é um negócio muito sério, porque nós temos assim, estudos divulgados, estudos multicêntricos, ou seja, em vários países, em várias universidades, vendo danos renais, danos de fígado e danos em sexualidade, ausência de ereção mesmo, problemas sexuais sérios. E aí eu começo a pensar assim, hoje a gente vive uma era do culto à imagem, né? Tanto por parte do masculino quanto do feminino. Então, assim, é muita cirurgia plástica, é academia em excesso, é muita dieta, são muitos inibidores de apetite. Então, isso sem falar dos transtornos alimentares. Quando a gente fala de anorexia, bulimia, e parece até que ele está caminhando para um deles, que é o que a gente chama de vigorexia. Só elucidando um pouquinho para você, Juliano, você está indo para um terreno muito perigoso, porque o que acontece com a paciente que é anoréxica? Quase sempre mulheres. Ela está magérrima, ela se olha no espelho e ela se enxerga gorda. Tem uma distorção da percepção da imagem corporal.
está acontecendo algo parecido com você, porque você está musculoso, você olha no espelho e está se achando fraco. Então você está começando a caminhar para um percurso de adoecimento. Agora, tem um negócio que eu estou achando interessante, e aí, Patrícia, você vai ajudar o Juliano. Você vai ajudar o Juliano mais do que eu, talvez. Vamos ver. Que é o seguinte. Ô, Juliano, a sua ideia é que mulher só acha homem interessante se tiver o braço e a perna desse tamanho, né? Esse é o seu negócio, né? Braço desse tamanho, pernão, troncão. Então, assim, eu só queria que você me respondesse uma coisa. Como é que você vai me explicar um monte de cara baixinho, barrigudo, careca, magrelo, cabeludo, seja lá do monte do jeito que for, que não é musculoso, e tá com um monte de mulher bonita e gente boa por aí? É o que mais tem por aí. E aí, Patrícia? E aí, mas aí eu quero que você ajude o Juliano nisso pra gente. Não, eu acho que pode ser, assim, primeiro que né, na minha opinião, ele está equivocado, porque realmente o físico não é o mais importante, e principalmente esse tipo de físico, né? Que não são todas as mulheres que apreciam. Eu acho que isso pode ser essa atitude dele em relação ao excesso de anabolizantes, isso pode ser uma demonstração clara de insegurança total. Nossa, mas claríssima. E autoestima baixa, né? Vamos cair na questão da autoestima. Olha só, hoje assim, tem 3 coisas interessantes dentro da pergunta dele. A primeira questão é do culto excessivo à imagem. A segunda é dessa competição exacerbada que ele está tendo que disputar com os amigos quem ele é mais forte. Quem é mais forte, melhor dizendo, porque assim, a competição, as pessoas estão disputando tudo hoje em dia, está disputando no trânsito, está disputando quem tem mais dinheiro, e agora está disputando quem é mais musculoso. Eu fico perguntando aonde que isso vai parar na vida do Juliano aqui. E a terceira coisa é o imediatismo. Não é, Patrícia? As pessoas não têm mais paciência com os processos da vida. Para malhar e conseguir o corpo que ele quer apenas com a musculação, academia, bonitinho lá todo dia. Isso, fazer uma alimentação legal, ser acompanhada por um nutricionista, talvez por um endocrinologista, por um personal trainer ajudando no exercício. Não. Tem que ficar da noite pro dia com a perna de boi, braço de cavalo. Então, eu não sei para que isso aí no final das contas, porque... tem uma história engraçada. Tem uma história engraçada. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, com a mulher. E, Juliana, eu acho que essa história vai servir para você. Essa mulher saiu com um sujeito, e esse sujeito era desse estilo aí, que culturalmente o pessoal chama de bombado. Né? De bombado. Aí eles foram pro motel. E aí chegaram lá no motel, de repente os dois ficaram sem roupa lá e tudo. Aí na hora da coisa acontecer, ele ficou fazendo uma série de poses no espelho e perguntando se o bíceps dele, se o tríceps, se o quadríceps, se não sei o que é que estava bonito, se estava gostando. E a mulher falou assim... Será que a mulher estava interessada? Exatamente nisso. Então, Juliano, cuidado com isso, porque isso não quer dizer que define tudo para as pessoas, não. Não mesmo, né? Então, assim, dicas finais para ele. Primeiro aspecto, se você ainda não está tendo problemas de saúde, procurar um médico, fazer um check-up, né? Mudar essa concepção de que a mulher só gosta da pessoa que é extremamente forte, do homem que é extremamente forte. A questão da vigorexia eu acho que é importante você pensar, que eu fiz até essa anotação aqui, e você pensar que você pode ser vaidoso, pode ser bonito, pode ser forte, mas, por favor, de forma saudável. Sem excessos. Por favor, né? Então, depois dessa, a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta, eu já estou aqui lendo a nossa próxima pergunta, que é delicada, Douglas. Vamos embora. Ela não quis se identificar. E ela explica: Douglas e Patrícia, boa noite. Prefiro não me identificar porque meu caso é meio delicado. Tenho 35 anos, sou casada, tenho filhos, mas minha vida sexual não me satisfaz plenamente. Meu marido é ótimo, mas eu não consigo chegar ao orgasmo de jeito nenhum. Quando tenho relação, sinto prazer e quase todas as vezes sinto que vou chegar lá. Mas então, nessa hora, eu tenho muita vontade de parar o sexo e sair dali. Muitas vezes é o que eu acabo fazendo. Por que eu faço isso? Por que isso acontece? Acontece com muitas mulheres. Agora, quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei pensando assim, desde que nós começamos a fazer uma intimidade, essa pergunta, possivelmente eu vou tentar ajudar muito mais te suscitando novas perguntas do que respondendo.
né? Porque realmente é uma situação muito complexa e a partir dessas perguntas, se você achar que te tocou de alguma forma, já vai te dar mais ou menos um direcionamento. Então, assim, primeira coisa, fazer uma investigação histórica disso. Ou seja, isso acontecia na época que vocês eram namorados? Porque, Patrícia, eu tendo a desconfiar que não. Porque, possivelmente, você imagina, no meio da relação sexual, ela vai e tira o namorado da cena e a coisa não acontece. Então, assim, possivelmente esse namoro não teria evoluído para um casamento. Aí eu tentei fazer assim, um percurso ainda histórico na minha mente. Assim, aí depois do namoro veio noivado, casamento e depois maternidade. Ela falou que é mãe de 2 filhos. Então é o seguinte, há algo aí que acontece entre o namoro e o casamento, ou entre o casamento e a maternidade, que fez com que ela começasse a desenvolver essa questão da dificuldade de ordem sexual. E a grande pergunta seria assim, o que seria esse algo? Porque assim, a gente sabe que o sexo da mulher, o prazer para a mulher está muito mais na cabeça do que em qualquer outro aspecto. Né? Então, ela pode ter adquirido isso, não sei que nome chamar, rejeição, né? Essa repulsa, né? Repulsa ao sexo, ao marido, talvez, né? Depois da maternidade ou depois de algum evento que aconteceu ali no casamento que a gente não sabe. Bom, você me permite fazer só uma pequena correção? O prazer, ela não está na questão da mente só da mulher, ela está também do homem, porque o centro do prazer está no cérebro. Nós temos as nossas áreas mais sensíveis, que são chamadas de áreas erógenas, mas esses receptores todos são ligados ao cérebro e é lá no cérebro que a gente faz a interpretação do prazer. E a dor é a mesma coisa, igualzinho. Então, ainda na esteira de suscitar mais perguntas para ela, eu fiquei pensando assim, será que acontece alguma coisa em relação à maternidade? Porque é muito comum escutar no consultório reclamação de maridos, esse tipo de reclamação por parte dos maridos, que após o nascimento dos filhos, a mulher ela voltou uma atenção excessiva para as crianças e meio que deixou o marido de lado mesmo. Isso é muito comum. E eu já conversei com médicos ginecologistas, inclusive, e muitos falaram para mim que tem uma oscilação hormonal tão grande da mulher, tanto na gravidez quanto depois do parto, que isso pode ser, de certa forma, responsável por esse tipo de situação. Agora, o que eu fiquei me perguntando é o seguinte, isso não pode ter uma continuidade tão grande assim, isso teria de ser passageiro. Então, para muitas mulheres, essa dicotomia mãe e mulher é um pouco complexa, porque acaba que ela dirige mentalmente a energia dela de uma forma muito constante para o filho. Ela virou muito mais mãe do que mulher, né? E aí deixou o lado mulher de lado. Agora, ainda suscitando mais perguntas, né? Eu fiquei pensando assim, será que tem alguma culpa internalizada dela em relação à questão sexual? E aí, de repente, Patrícia, você poderia até me interpelar assim, poxa, mas isso só foi manifestado aos 35 anos de idade, né? Ela teve uma sexualidade na adolescência, enquanto jovem adulta, e ela não teve problema nenhum com aquilo? Pode, porque o nosso psiquismo, a nossa mente é algo tão complexo que isso pode perfeitamente ter sido manifestado numa idade mais tardia. E aí alguma coisa é nela, possível, né? é possível. E aí a gente começa a também trazer mais dúvidas. Será que foi uma criação mais rígida, mais tradicional? Muito religiosa. Muito religiosa, como você colocou. Porque eu não sei se você reparou, Patrícia, na pergunta dela tem um paradoxo muito grande, tem uma contradição, melhor dizendo. Né? Que ela começa dizendo que não consegue chegar ao orgasmo, igual ela falou, de jeito nenhum, foi a expressão que ela usou. Mas aí ela fala que quando está quase chegando ela lá... sente prazer e quando está quase chegando lá... Quando ela quase está chegando lá, ela não permite que a situação do orgasmo aconteça. Então, aí a gente começa a pensar numa questão de permissão
Por que que você não está se permitindo chegar a um estágio mais elevado de prazer? Pois é. Você acha que diante disso, desse quadro, se ela começar a se permitir, a se conhecer melhor, a conhecer a sua sexualidade, ou procurar um tipo de dança que permita isso, né? Porque dança é uma coisa muito sensual. E Sim. tem danças, pole dance ou dança do ventre, é muito sensual. E isso pode ajudá-la. Pode. Pode e, inclusive, existem muitas mulheres, por incrível que pareça, que têm uma relação tão ruim com o próprio corpo que não tem hábito de tocar, de se encostar, de se perceber. É um trabalho de consciência corporal que você está falando, Patrícia, e que faz todo sentido. Que é importante. Às vezes, eu já orientei até algumas mulheres a passar creme no corpo com mais frequência para que ela tenha mais contato com o corpo e, consequentemente, com a sexualidade dela. Então, a questão da dança, sobretudo se for uma dança assim, talvez até mais sensual mesmo, para permitir que ela entre em contato com a sexualidade dela, é uma coisa fantástica. Agora, eu vejo isso como acessório, eu acho que tem coisa que tem que vir na frente disso aí. E aí seria importante ela procurar uma sexóloga? Eu penso que tanto um psicólogo quanto um sexólogo, eu não veria uma diferenciação num dos dois, não. Não veria, pelo seguinte, o sexólogo iria ajudá-la a entender as questões da ordem do prazer, da ordem sexual. Mas e se de repente a gente está falando que é alguma coisa lá, uma Muito trava lá de família, psicológica, muito psicológica? Então, acho que um trabalho não exclui o outro. E uma última dica também que eu acho importante, por isso que a gente está suscitando tantas perguntas, para que com o profissional você possa tentar dar um norteamento melhor para isso. Porque pode até mesmo ser um mecanismo, de certa forma, de uma vingança, de uma punição inconsciente que ela está fazendo com o marido dela em virtude de alguma coisa que nós não sabemos o quê. Será que ele enjoou do marido? Pode ser tanta coisa, Pode ser. né? Então, assim, o que não dá é ficar desse jeito, porque o sexo é para trazer felicidade, alegria, por favor. bem-estar e para fortalecer a relação entre os dois. Não é para seguir por um caminho de levar a vida assim, porque a tendência, Patrícia, de seguir uma vida assim, se tiver pouco tempo de casado, daqui a pouco a relação fica muito comprometida. Com certeza. Não é? Bom, então, a próxima pergunta é da Pamela da Serra, que é a pergunta bem menorzinha. Douglas, sempre fui muito nervosa e impaciente. Na verdade, tenho uma personalidade irritadiça e isso me prejudica bastante. Sinto que afasto as pessoas de mim, que assusto muita gente. O que faço para melhorar? Isso também é comum, viu? Isso também é comum. Isso também é comum. Muitas pessoas irritadiças e nervosas. Também é comum. Bom, o que acontece com a pessoa irritadiça, Pamela? Inicialmente, ela é uma pessoa que não tem paciência com o outro. E quase sempre ela não tem paciência com coisas que são absolutamente normais. Ou seja, às vezes ela pede uma coisa para o outro atrasa um pouquinho para atender o que ela pediu, ela já vai e estoura com aquela pessoa. Às vezes ela marcou um determinado horário com a pessoa foi lá e atendeu assim 1, 2 minutos. Aí de repente ela vai lá e pum, já tem aquela explosão. Então o que acontece? Existem coisas assim absolutamente normais, igual essas que eu estou colocando. A pessoa pode não ter dado conta e ela não quer nem saber e não dá chance para o outro se redimir. Então, o que acontece? Imediatamente ela vem com uma conduta de agressividade. Então, essa agressividade transformada em explosão pode acabar fazendo com que ela fique sozinha. Porque as pessoas não estão dispostas a ficar tolerando patada e coice a todo momento. E aí pode ir virando uma bola de neve, porque ela fica irritada e fica agressiva e dá patada, e aí o outro revida, dá a patada, e aí vira aquela coisa. E ela se afasta das pessoas, as pessoas se afastam dela. E por aí vai. São 2 ciclos. Primeiro tem um ciclo interno e depois tem um ciclo externo. O ciclo interno é o seguinte: eu não tenho o meu desejo atendido, consequentemente me frustro. Eu me frustro, eu me irrito. Eu não tolero a minha irritação, eu explodo na forma de agressividade. Na hora que ela faz isso, ela pode encontrar uma pessoa passiva que não vai fazer nada e que não vai ficar nem aí para ela. Agora, se ela encontra uma outra pessoa que não tolera esse tipo de coisa, a outra pessoa vai contra-atacar para se defender. Claro.
E aí, na hora que essa pessoa se contra-ataca para se defender, ela também vai querer justificar o ponto de vista dela. E aí fica aquela briga de gato e rato que não tem fim. Inclusive, porque tem um aspecto muito sério. Essas pessoas, assim, muito irritadiças, Pamela, não sei se é o seu caso, mas muitas delas têm uma tendência a achar que estão sempre certas, sabe? E uma vez que ela pensa que ela está sempre certa, é como se ela fosse uma pessoa, no final das contas, mimada. Cheia de vontades. Cheia de vontades. E é comum a gente ver chegar na infância e encontrar pai e mãe que não colocaram limite nela. Agora, a vida está a vida moderna é cada vez mais atribulada, todo mundo com menos tempo, mais coisa para fazer, isso é geral. Para uma pessoa que já tem essa personalidade como a dela, irritadiça, nervosa, esse dia a dia tumultuado é uma bomba. O que você daria de dica para ela conseguir levar o dia a dia com um pouco mais de leveza? Tá. Acho que essa pergunta foi extremamente pertinente, Patrícia, pelo seguinte: no meu modo de entender, a chave para você melhorar esse tipo de sentimento que você tem chama-se compreensão. O que eu estou querendo dizer com compreensão? É que as pessoas pensam, sentem e agem de forma diferente do que você pensa, sente e age. Essa é a primeira coisa. E o nosso grande desafio é conviver com o diferente. Porque conviver com o fácil, com o igual é muito fácil. Ou com o semelhante é muito fácil, é muito tranquilo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, egocentrismo. Vamos parar de achar que o mundo está girando em torno do seu umbigo, porque você não tem essa importância toda. Todo mundo tem que ficar atendendo aos seus mandos e desmandos, porque ninguém é escravo de Vossa Majestade. Então, vamos parar com isso. E a última coisa que eu acho que é muito importante é pensar na perspectiva da flexibilidade. As pessoas rígidas em um mundo que cobra cada vez mais coisas, e tanto de intensidade quanto de qualidade e de quantidade, quanto mais a cintura fica rígida, ou seja, menos jogo de cintura, mais dificuldade e, consequentemente, mais explosões, e aí depois vai se queixar que está sozinha e não sabe por que está. E aí tudo fica pior e mais difícil. Tudo fica, porque a agressividade é uma coisa fantástica. Se for usada, Pamela, a seu favor, para te defender, para te proteger e para você usar em momentos adequados. Não para ficar atacando as pessoas à torta e direito. Ok. Né? Boa dica. A gente fica por aqui. Espero você na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Escreva pra gente. Nosso endereço é douglasamorim@bhnews.tv.br. Obrigada pela sua companhia. Tchau. E lembrando sempre que o programa Intimidade é feito para vocês, mas fundamentalmente por vocês. Envie a sua história de vida, curta a nossa página no Facebook, muitas pessoas estão mandando perguntas para a gente. E esse programa existe para vocês. A BH News é uma TV de prestação de serviço. Então, quanto mais vocês mandarem as perguntas para a gente, mais nós sentiremos prazer em tentar te ajudar de alguma forma. Um grande abraço. Na próxima quarta, 9h30 da noite, estaremos juntos aqui na nossa BH News. Um abraço e até lá.